Olha, gente, eu vou mudar de assunto aqui, vou trazer para vocês informações agora da Operação Território Livre. Infelizmente, eu digo a você com muita clareza no meu coração, infelizmente, a política paraibana muitas vezes se confunde com o noticiário policial. Vira a mesma editoria, política e polícia. Se eu digo isso para nossa vergonha, não deveria ser assim. Eu sigo com mais informações, porque o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba decidiu mudar o relator e adiar a análise do habeas corpus da primeira-dama de João Pessoa, a Laura Emília Lucena. Quer saber o que foi decidido? Vou fazer o seguinte, vou chamar o nosso repórter Simon Cavalcante. Ele, durante toda a tarde, está debruçado nesse assunto e é o assunto, sem sombra de dúvidas, que mais interessa ao pessoense e à Paraíba hoje. Tá todo mundo falando isso. Você chega no trabalho, as pessoas falam disso. Você chega na academia, as pessoas estão falando disso. Os nossos amigos dos merchandistas estão aqui falando sobre isso. Eu tenho certeza que na sua casa agora, na hora da janta, todo mundo está falando sobre isso. E é sobre isso que eu vou falar com o Simon Cavalcante, que já está aqui ao vivo. Simon, eu dizia, sem sombra de dúvidas, é o assunto mais comentado hoje na Paraíba inteira, não interessa somente a João Pessoa, a prisão da primeira-dama Laura Emília. Mas houve uma mudança e a apreciação desse habeas corpus foi suspensa, pelo menos, para hoje. Boa noite, Simon. Exatamente, Fábio. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta Paraíba. Olha, foi uma tarde movimentada mesmo no Tribunal Regional Eleitoral, já que a segunda-feira é destinada aí para a sessão ordinária, onde eles apreciam os processos que estão tramitando na casa. Para você ter uma ideia, tinham 48 na pauta. Muitos tiveram que ser adiados, né, já no início da sessão, por conta da complexidade de alguns, como os 3 habeas corpus que o tribunal tinha recebido. Um deles tinha sido aí ingressado pela defesa da primeira-dama de João Pessoa, Laura Emília Lucena, que foi presa aí no sábado passado, acusada do aliciamento criminoso de eleitores. Pois bem, eles tinham aí ingressado para tentar reverter essa prisão preventiva em medidas aí cautelares, só que o mérito não chegou a ser analisado pelo Pleno. Por quê? É o seguinte, quando esse processo chegou no tribunal, chegou às mãos do juiz Sivanildo Torres. Só que ele fez a redistribuição para o juiz Bruno Teixeira de Paiva, porque o doutor Bruno ele já vinha sendo relator dos outros processos relacionados a essa operação aí Território Livre. Então, o Sivanildo distribuiu para Bruno, só que quando esse processo entrou em pauta hoje, o doutor Bruno disse que quem deveria ser o relator seria a primeira pessoa que recebeu, né? Que no caso o doutor Sivanildo. Então houve essa discussão no Pleno e eles botaram em votação. E aí ficou empatado 3-3. E o voto de desempate nesses casos é o da presidente do tribunal, a desembargadora Agamenilde Dias. E ela votou sim para que a relatoria ficasse com o primeiro juiz, no caso o doutor Sivanildo. Então, como houve essa mudança do relator, é claro que ele precisa de um tempo para elaborar o parecer dele. Então, por conta disso, né, o mérito, né, desse habeas corpus não foi aí apreciado pela corte, né, pelo Pleno. Então, não houve essa decisão. Agora é o seguinte, essa decisão, mesmo assim, ainda pode sair, Fábio, a qualquer momento. Por quê? Porque o juiz Sivanildo Torres, ele pode tomar uma decisão monocrática. Assim que acabou a sessão, ele no gabinete dele, ele pode, pela urgência, né, que o habeas corpus pede, ele pode decidir ou pela soltura ou pela manutenção. Mas ele também pode deixar essa decisão para o colegiado, ou seja, para que a corte analise. Se ele decidir para a análise do colegiado, aí a próxima sessão é na quarta-feira. Mas enfim, então fica a cargo aí do juiz decidir se ele vai tomar essa decisão monocraticamente, ou seja, a decisão dele vai ter esse poder ou ele vai decidir junto aos colegas, os membros aí da corte. Então a gente vai aguardar aí os desdobramentos. Inclusive eu falei, né, que nessa sessão de hoje foram 3 habeas corpus, um deles foi apreciado, o que foi ingressado pela defesa de Tassiana Batista do Nascimento, que foi presa lá na segunda fase. Então eles pediam também, né, a revogação, na verdade a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares e eles obtiveram sucesso. O que é que o juiz, né, o doutor Bruno, alegou, ele que foi o relator também desse processo?
que como Raíssa Lacerda, né, quem Tassiana agiria, né, para coagir eleitores, né, para beneficiar Raíssa Lacerda, como ela desistiu de participar do pleito, então não teria mais sentido de manter a prisão preventiva, já que essa prisão preventiva teria o objetivo de impedir que ela continuasse com a prática criminosa. Se não há mais candidatura, então, ou seja, não há mais esse risco. Então, por isso, ele decidiu aí ele votou, né, indicou o parecer para que ela fosse solta e a corte, por unanimidade, acatou aí essa decisão do relator. Então, Tassiana, ela vai ser liberada e vai cumprir medidas cautelares. O outro habeas corpus foi também em relação a outra presa nessa operação, que foi a Poliana Monteiro Dantas. Só que nesse caso, a corte teve um entendimento diferente do de Tassiana. Mesmo Raíssa tendo desistido, mas a Poliana agiria, né, na comunidade, no bairro São José, a favor de outros candidatos. Então, se ela for solta, ela poderia novamente, né, continuar praticando crime a favor de outros candidatos. Então, por isso, esse pedido aí de conversão da prisão domiciliar, que ela vem cumprindo prisão domiciliar, então esse pedido para converter medidas cautelares não foi aprovado pela corte, então ela segue aí, né, seguindo essa prisão domiciliar. Então foram essas decisões de hoje à tarde, e aí está a expectativa aí, né, em relação a Laura Emília Lucena, se vai ter essa decisão monocrática, ou seja, do juiz relator decidir pela soltura dela, ou se essa decisão vai para a próxima quarta-feira, na próxima sessão ordinária. Então, Fábio, são essas as atualizações que a gente traz aí sobre essa Operação Território Livre, que no sábado chegou à terceira fase. É com você aí no estúdio. Tá, Simon, deixa eu só colocar um detalhe aqui importante também, em toda a discussão. Hoje saiu uma informação, algumas pessoas circularam com a informação de que o desembargador Dr. Oswaldo Trigueiro teria decidido que a operação contra a Laura Emília seria ilegal. Essa informação circulou e não é bem assim. O que o Dr. Oswaldo Trigueiro proferiu hoje foi que as provas captadas no âmbito dessa operação que prendeu a Laura Emília deveriam ficar sem acesso, sem a abertura, sem a análise nessas provas, porque a defesa entrou pedindo de que a Laura Emília estava no endereço de uma pessoa que possuía foro privilegiado. Não é que as provas foram consideradas ilegais, mas há a suspensão da análise dessas provas enquanto não for julgado o mérito, o entendimento, se as provas são coletadas ou não de forma legal. Foi essa a decisão do Dr. Oswaldo Trigueiro hoje pela manhã. Mas, enfim, é um noticiário, como eu disse, Simon, político, que se confunde muitas vezes com um noticiário policial. Obrigado, viu, Simon?